diante do Plano São Paulo que foi apresentado hoje, na sua opinião, foi satisfatório? Atende aquilo que a região, o Vale, no caso, estaria precisando neste momento? Nós fomos bem prudentes quando apresentamos nossas postulações, porque os dois parâmetros que nós estávamos extremamente preocupados são o avanço da pandemia, está em crescimento, embora um crescimento desacelerado, e toda a estrutura hospitalar de UTI e enfermagem. E nós trabalhamos em cima dos dados reais, não desprezando as outras enfermidades e as outras necessidades. E quando o governador hoje anunciou o plano, anunciou para quase todo o interior, para algo em torno de 10 regiões, com isso ele observou a situação das outras regiões, ter um mínimo de padronização no estado. Esse foi o princípio. E algumas cidades que estavam em situação mais vantajosa acabaram perdendo um pouco de uma gordura que teria. Nós aqui tivemos uma perda em termos de percentual. Nós sugeríamos que já houvesse uma abertura de 30% da capacidade, e foi autorizado 20% da capacidade. E a segunda, nós entendíamos que já deveria haver a abertura de salões de beleza e também barbearia de modo geral, e está para outra fase. E nós entendíamos que também deveria haver a abertura de atendimento presencial em restaurantes e lanchonetes. E isso também foi diferido para uma fase 3. Então, nós tivemos essas 3 perdas em relação àquilo que nós apresentamos como proposta construída efetivamente na região metropolitana do Vale Litoral. Um estudo vem sendo feito pelo Codivap, como a gente já falou num outro momento, né? E a partir que agora foi apresentado o plano, né? A partir que foi apresentado esse plano por parte do governo, esse estudo continua? Vocês ainda vão fazer esse documento para levar ao governador? Olha, ainda hoje já tivemos 2 reuniões com a equipe contratada, na hora assim que o governo anunciou e logo no final do dia, para a gente fazer as adequações de produtos que a gente precisa. Nesse primeiro momento, nós vamos estudar o enquadramento das regiões que estão na Zona 3 e verificarmos o que lá avançou, qual a situação dessas regiões da Zona 3 e o que falta para a nossa região sair da Zona 2 e entrar na Zona 3. O que falta e repassar para os prefeitos da casa aquilo que nós podemos fazer enquanto poder público e aquilo que precisa do apoio do Estado. Eu já antecipo que a ampliação da oferta de vaga de UTI não é mais um esforço dos municípios. Os municípios avançaram o que poderiam. Agora, precisamos que o Estado nos ajude a ampliar a oferta de vagas de UTI, que é o critério mais importante no qual nós devemos avançar para termos uma tranquilidade de mudarmos de fase. Na sequência, nós a situação em cada um e apontar para os prefeitos o que eles podem melhorar, para que a gente antecipe o mais rápido possível essa fase 3, que entendemos que hoje já até seria possível numa decisão muito arriscada. Como o Vale limita com o litoral, Baixada Santista, e também com o Grande São Paulo, que são as 2 regiões que se separaram, talvez essa proximidade geográfica, São Sebastião com o litoral Baixada Santista e Jacareí com a Grande São Paulo, em especial Mogi das Cruzes, tenha gerado mais esse aspecto de prevenção e fez com que o Estado nos classificasse como quando nós estamos convencidos de que já é possível avançar para a Zona 3. Esse avanço que houve por parte do governo foi também uma resposta da pressão que o governador já vinha sofrendo em relação aos municípios que queriam essa flexibilização, até porque tem justificativa para isso? Olha, eu acredito que 3 fatores. Primeiro, o governador já tinha anunciado que a partir da última prorrogação já teria uma prorrogação diferenciada. E não pôde naquele momento porque não houve um controle da taxa de crescimento do contágio. Nós estamos há 8 dias com a taxa caindo. Isso é muito importante. Nas regiões que estão classificadas como fase 2, fase 3, já há 8 dias, o crescimento do
contágio é menor, quer dizer, está perdendo fôlego. E isso é o que nos dá a segurança de avançar. Um aspecto importante, na capital, menos de 80%, há mais de uma semana, 85% para ser mais pesado, há mais de uma semana da taxa de leito hospitalar está sendo ocupado. Então, você tem aí uma gordura de retaguarda. Então, os dados da saúde é que nos deram e deram ao governador a segurança para avançar. E esses dados, para serem mantidos, eles precisam que a população continue entendendo que o único remédio existente hoje é o isolamento. Se a população continuar entendendo isso e cooperando, nós avançaremos com muito mais rapidez, porque o nível de contágio já está perdendo fôlego na nossa região. Como que os municípios estão conversando no sentido da aplicação dessas medidas e do monitoramento, né? Aquilo que você acabou de citar também, né? Como que a população vai ser também fiscalizada no sentido de contribuir para que a medida possa avançar para a próxima fase? Mais do que fiscalizar a população, é conscientizar a população. E não tem estrutura de fiscalização, por exemplo, de Jacareí, para tomar conta de 230 mil habitantes. É impossível pensar. A nossa vigilância sanitária, ela está preocupada com a dengue e com o coronavírus. Não podemos substituir essa tarefa. Eles não podem sair do que eles têm que fazer para fiscalizar quem está de máscara ou quem está sem máscara, para fiscalizar se o estabelecimento tem gente a mais ou gente a menos. Os estabelecimentos precisam ter consciência. Ou eles funcionam de acordo com as regras, ou eles assumem a responsabilidade de pôr o seu funcionário e o seu cliente sob uma situação de risco. Essa é a situação objetiva. E é essa conscientização dos estabelecimentos, dos gerentes de estabelecimentos e da população de modo geral que nós precisamos contar. Ou a adesão, ou a conscientização, ou qualquer esforço do poder público será inútil, porque nós não temos pernas para cobrir a fiscalização de todo o espaço das nossas cidades. Para que essa retomada econômica seja realmente efetiva, né? Eu acredito que não seja só a flexibilização que os municípios esperam também por parte do governo. Que tipo de apoio vocês estão esperando? O segredo aí é a confiabilidade. O paciente, o cliente, o cidadão só vai voltar à sua normalidade, só vai pensar em novos investimentos, só vai pensar em contrair empréstimo quando ele tiver confiança de que há um controle da pandemia. Portanto, novamente, é a área médica, é a condição de saúde que vai devolver à comunidade a confiança para daí haver o estímulo de novos negócios e a roda da economia voltar a crescer. Parte do poder público, nós estamos acompanhando as diversas políticas do governo federal, as políticas do governo estadual e adequando, sim, naquilo que os municípios têm de capacidade, as suas políticas, cada um dentro do seu campo de atuação, e um conjunto de medidas federal, estadual e municipal criarão esse ambiente propício à retomada. Mas sem a confiança do cliente, a confiança do consumidor, não adianta o poder público determinar essa ou aquela medida. E confiança só se adquire quando as pessoas estiverem conscientes de que podem sair e que o risco da pandemia acabou. Portanto, investir ainda na solução da saúde é ainda a melhor medida. Tá certo. Muito obrigada pela sua participação e pelas informações no Portal MEON. Agradeço a oportunidade. Estamos sempre à disposição para debatermos os assuntos de interesse da nossa cidade, da nossa região. Abraço.